Fala, galerinha, sejam bem-vindos, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Scorsi. Se você não conhece, entra no nosso canalzinho lá, Thiago Scorsi no YouTube, tá bom? Vamos lá, hoje eu vou resolver com vocês a provinha da Unicamp 2022, primeira fase. Galera, eu peguei a provinha QX, tá bom? A provinha, galera, da Unicamp esse ano, olha, eu achei bem difícil, muito interpretativa, muito gráfico e tabela. Clássico da Unicamp, né? A gente sempre comenta nas aulas. Mas vamos lá, espero que vocês gostem e esclareçam as dúvidas aí, tá bom? Vamos lá, galera. Que Deus nos abençoe mais um dia. Primeira questão, de química, questão 33. Ele vai falar do purificador de água, né? Anteriormente conhecido como PUR. É um pacote único de pó, um pacotinho, um sachêzinho, né? Em pó, que usa as mesmas técnicas, princípios e produtos químicos usados no tratamento de água numa estação convencional. Um sachê do produto trata em 30 minutos de ação 10 litros de água, ou seja, em 30 minutos, você põe esse sachêzinho lá, você tem 10 litros de água pronta para ser tomada. Sendo que a água tratada contém cloro livre de resíduo, ou seja, cloro livre de resíduo para matar bactérias, o qual serve para proteger contra recontaminação. A tecnologia de purificação de água em ação é mostrada na figura a seguir. Então, tá lá, água suja, colocou um sachêzinho, misturou, ficou mais claro, depois começou a formar, né, coágulos aqui, começou a formar flocos, floculação, foi para o fundo, depois sumiu e ficou limpinha. Bom, o pacote contém, olha lá o que o pacote tem, galera. CaOCl2, KMNO4, Fe2SO4,3, poliacrilamida aniônica de alto peso molecular e argila bentonítica. Levando em conta as informações dadas, pode-se concluir que o produto é capaz de tratar a água, pois contém agentes. Então, estão bem conceitual aí, né, galera? Você tinha que saber, né, o que cada substância, né, qual a função de cada substância. Então, se você pegar a primeira substância, é o CaOCl2, né? É o hipoclorito de cálcio. O hipoclorito contém cloro. Cloro faz, olha lá, ele falou, o qual serve, né, contém cloro livre de resíduo, o qual serve para proteger contra recontaminação, ou seja, esse cloro vai matar bactérias, ok? Beleza? Tranquilo? Então, é o mesmo componente, para ver que o hipoclorito de sódio, o hipoclorito é o mesmo componente da água sanitária, a famosa Quiboa, tá? Então, o hipoclorito vai ser usado como um antimicrobiano, para não ocorrer contaminação. Então, ele é um antimicrobiano. Com essa informação, você já tira a letra A e a letra D. Beleza? Depois, se você analisar, a próxima substância é o KMNO4. Então, galera, o CaOCl2 é o hipoclorito, tem cloro para matar bactérias e micro-organismos. Então, beleza, rapidão, matou. Tem cloro, hipoclorito. Inclusive, tem gente, né, que faz uma solução de hipoclorito aí. Para quê? Em casa. Para lavar verduras, para matar bactérias mesmo, micro-organismos, tá bom? Para não passar doenças aí. Tá joia? Bom, depois tem o KMNO4. O KMNO4 é o permanganato de potássio. Bom, se você pegar o KMNO4, galera, o que ele tem? Olha lá. O NOx, né? O K é NOx mais 1. O oxigênio do lado direito é menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Para a soma dar 0, o NOx do Mn é mais 7. É o NOx mais elevado do manganês. Ou seja, não tem como ele sofrer mais uma oxidação, porque ele está no seu NOx máximo. Então, a única coisa que ele vai fazer é sofrer o quê, galera? A única coisa que ele vai fazer é sofrer uma redução. Então, se ele sofre uma reação química
Ele está no seu NOx máximo, então ele só vai sofrer redução. Se ele sofre redução, ele faz o outro oxidar, então ele é um agente oxidante muito forte. Beleza? A gente fala muito, gente, do KMNO4, se você observar as aulinhas aí, a gente fala muito do KMNO4 nas aulas que fala de oxidação alcoólica. Tá? Em laboratório, né? A gente faz a oxidação de um álcool primário, na presença de quê? Permanganato. Tá bom? Porque o permanganato é um agente oxidante muito forte, então ele faz com que o álcool sofra oxidação rapidamente. Tá? Então, o KMNO4, né, na oxidação de alcenos, que a gente comenta muito, né, tem a oxidação branda, a ozonólise, a oxidação energética. Então, nessas oxidações aí, é muito usado também o KMNO4, que é um agente oxidante muito forte. Tá bom? Então, com isso, sabendo que ele é um agente oxidante, já ficaríamos com a alternativa A. Tá bom? Depois nós temos o Fe2 e o Fe2 e SO4,3 e a poliacrilamida aniônica. Essas duas substâncias aqui, ó. O que você usa numa estação de tratamento de água para fazer, né, para reter impurezas, formar flocos, depois para decantar? A gente usa sulfato de alumínio, L2 e SO4,3, que é chamado agente floculante. Né? Então, o que acontece? Aqui, o sulfato de alumínio foi substituído pelo sulfato de ferro 3. Então, alumínio mais 3, eu substituo pelo ferro mais 3 no sulfato. Então, você vai ter o sulfato de ferro, que funciona como um coagulante, né? Ele vai coagular, absorver impurezas ali. E a poliacrilamida vai também funcionar junto com o sulfato de ferro para reter essas impurezas, formar flocos, e esses flocos depois decantarem. Beleza? Processo chamado floculação. Então, são agentes floculantes, esses dois. Depois, nós temos a argila. Essa argila, galera, por que ela é usada? Ela é né, por eliminação, nós já sabemos que é a letra A. Então, ela é um adsorvente. O que é isso? Impurezas, algumas partículas que ainda não decantaram, né, que são impurezas, pode ter algum composto orgânico ali, alguma impureza. Essas impurezas, quando passam pela argila, a argila tem a propriedade adsorvente. O que é isso? Adsorve. Essas impurezas, quando passam pela argila, elas ficam presas, seja por interações físicas ou químicas, mas essas impurezas ficam presas na superfície do sólido, na superfície da argila. Essa propriedade é chamada de adsorvente, propriedade adsorvente, tá? Não é absorvente. Por exemplo, uma esponja, ela absorve água, a água entra e fica por dentro. Depois que você aperta a esponja, essa água sai novamente. A esponja absorveu. Adsorver é quando essas impurezas ficam retidas na superfície do sólido. Não fica na superfície. Essa é a propriedade adsorvente, que é a propriedade que a argila tem. Por exemplo, carvão ativado. Né? Você tem numa estação de tratamento de água para tirar compostos orgânicos, né, o mau cheiro. Essas impurezas presentes na água, quando passam pelo carvão, são adsorvidas. O carvão tem essa propriedade, o carvão ativado, propriedade adsorvente. Quando essas impurezas passam, ficam retidas na superfície do carvão. Tá bom? Inclusive, né, a pessoa usa muito carvão aí em geladeira para tirar mau cheiro. Beleza, galera? Uma questãozinha bem interessante, mas eu achei a provinha do Unicamp, galera, olha, bem difícil, viu? Vamos lá? Próxima questão. Na natureza, o metano pode se originar de processos, desculpe, termoquímicos ou biológicos. A atividade microbiana é o principal responsável pela biodegradação anaeróbia subterrânea de substratos orgânicos, sendo assim de importância fundamental no ciclo do carbono. Por outro lado, não se pode desconsiderar a importância de substratos inorgânicos na geração desse mesmo metano na natureza. A figura a seguir, incompleta, é uma forma sintética de classificar essas possíveis formas de origem natural de gás metano. Bom. Levando em conta as informações anteriores, para que a figura fique completa e correta, os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 devem ser substituídos respectivamente pelos termos. Bom, galera, o que você pode, né, observar? Questão bem interpretativa,
tá? Ele falou que nós temos, né, o metano pode se originar através de dois processos. Processos termoquímicos ou biológicos. Pô, olha ali que está escrito. Acetato, álcool, isso não tem a ver com termoquímico ou biológico. Termoquímico e biológico é o nome do processo. Ou seja, você liga com o quê? Os processos termoquímicos e biológicos. Com metanogênese, processo biológico, e a pirólise. A piro, fogo, lise quebra, né? Termo, olha lá, processo. Ah, então, a pirólise e a metanogênese são os dois tipos de processos diferentes, né? Um é termoquímico, outro é biológico. São os dois tipos diferentes de processos. Então, tá aqui, ó, o número 2 ali, processos. Bom, do lado esquerdo, número 3, ó, metanogênese e metanogênese. São processos biológicos. Do lado direito, no número 4, ó, você tem a pirólise e síntese. Então, são processos termoquímicos. Então, número 3, processos biológicos. Número 4, os termoquímicos. Do lado esquerdo ali, galera, olha lá, o que nós temos agora? Ó, esse quadrado é dividido aqui, ó. Vou dividir aqui, ó. Na parte de cima, as partes brancas aqui, ó, metanogênese, pirólise e síntese. São os processos biológicos e termoquímicos, ok? Opa. Depois, na parte de baixo, a gente tem o quê? As substâncias que vão, possivelmente, originar o metano aí. O acetato, álcool, metilaminas, mercaptanas, CO2, H2, CO, hidrocarbonetos, querogênio, CO2, H2, grafite, carbonatos, H2O. Então, esses são os tipos de substratos. Tipo de substâncias, substrato. Então, número 1, substratos. Aí, se você pegar substratos, podem ser de origem orgânica, ó, substratos orgânicos, ele falou no texto, ou inorgânicos. Tudo bem? Acetato, álcool tem carbono, etanol, então você já sabe que aqui são substratos orgânicos. CO2, H2, CO, né? Ah, mas CO2 tem carbono, mas é orgânico, cuidado. CO2 faz parte da química inorgânica, é o dióxido de carbono, né? Pertence à função inorgânica dos óxidos, tá bom? Então, CO2, H2, CO são substratos inorgânicos. Com isso, você cai na alternativa B. Uma questãozinha bem legal, pura interpretação. Beleza, galera? Vamos lá, próxima questão. Questão 35. Usando o modelo típico da termodinâmica, os autores de um trabalho científico fazem previsões sobre a exposição de pessoas a vapores de substâncias adsorvidas em material sólido particulado, ou a vapores de material particulado semivolátil. Então, vai estudar a exposição de pessoas a vapores de substâncias que são adsorvidas em material sólido. Lembra a adsorção? É quando esses gases vão ficar retidos, né, na superfície dos sólidos. O estudo se refere a exposições, aos vapores no interior climatizado de residências e escritórios em países industrializados, já que essas pessoas passam 90% de seu tempo nesses ambientes. O estudo considerou também as condições climáticas do ambiente interno e externo. Levando-se em conta as informações dadas, pode-se concluir que os lados A e B da figura a seguir correspondem, respectivamente, a... Então, preste atenção, galera. É uma informação importantíssima. Está falando por causa da poluição, né, de ambientes fechados aí, né? Essas pessoas vão ficar expostas, né, a essas substâncias aí. Material sólido particulado ou a vapores de material particulado semivolátil. Então, o que vai acontecer? Olha o primeiro desenho, galera. O A. Bastante atenção. Olha aqui, do lado A. Você tem um ambiente interno, um ambiente externo. Tá?
Então, o que está acontecendo nesse ambiente interno aqui, galera? O que está acontecendo aqui nesse ambiente interno? Você tem as partículas sólidas se transformando em gás, tá vendo? O tamanho dessa seta é maior que o contrário, tá vendo? Você tem duas coisas acontecendo. As partículas sólidas virando gás e o gás se desprendendo, né? Então, o que você vai ter aqui? As partículas sólidas no ambiente interno, as partículas sólidas se transformando em gás. Né? Então, você vai ter vapores de material particulado, certo? Material particulado transformando em gás, ó, sólido. Materiais, né? Material sólido particulado se transformando em gás. Processo chamado de sublimação. Então, essa seta é maior, então você vai ter essa reação predominando. Bom, sublimação, vamos lembrar? Sublimação, passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Sólido para gasoso, processo que absorve. Lembra? Sólido para líquido, líquido para gás, são processos endotérmicos. São processos que absorvem calor. Tudo bem? Então, o que vai ter? Você vai ter um processo da sublimação. Bom, sublimação é endo. Se a sublimação é endotérmica, então a temperatura interna, se essa reação está ocorrendo com mais intensidade que fora, está um equilíbrio certinho. Dentro do ambiente, está ocorrendo a sublimação. Então, o que significa? Que aqui dentro a temperatura é maior, porque para ocorrer a sublimação eu preciso de quê? Temperatura maior, porque é um processo endotérmico. Então, conclusão, dentro do ambiente ali, ó, o ambiente interno, tem uma temperatura maior que a externa. Então, a temperatura aqui dentro é maior. Certo? Então, o que significa? Que lá fora está frio, porque a gente usa o ambiente climatizado no sentido de fazer o quê? Não sofrer tanta interferência do meio externo. Certo? Então, olha lá. Se dentro, a temperatura aqui, né? Ó, se aqui dentro está ocorrendo a sublimação, então a temperatura interna é maior, significa, se aqui dentro da nossa sala está fresquinho, tá a temperatura maior, está um pouquinho mais fresco, lá fora está muito frio, é inverno. Lá fora está frio, então aqui dentro, no ambiente climatizado, aqui dentro, a gente está numa temperatura maior, beleza? Com o sentido de não sofrer interferência, porque lá fora está, vamos supor, 0 grau. Nossa, está muito frio, então eu vou colocar um ambiente climatizado a 20 graus, 25, temperatura um pouco maior, para não sofrer interferência do meio externo. Beleza? Então, a gente conclui, se a temperatura interna é maior, a temperatura externa está menor. Se a temperatura externa é menor, porque lá fora está frio, é inverno. Então, o A é inverno, o B automaticamente verão. Com isso, sabendo que o A é inverno, o B é verão, ó, já cancela a letra C e a letra D. Agora, olha lá, letra A e letra B, inverno e verão. E que a desorção dos gases que ocorre nos MPs e a sublimação são processos endotérmicos. Aí era só lembrar, não sei o que é desorção, mas por exclusão, você ficou com letra A e letra B. Letra A está falando que a desorção e a sublimação são processos endotérmicos. Correto, porque, ó, sublimação endotérmico, letra A. A letra B fala que a desorção e a sublimação são processos exotérmicos. Jamais sublimação é exo. Falso. Cancela a letra B, ficamos com a alternativa A. Então, exercício, gente, muito difícil, né? Para fazer essa análise aí, lembrar que partículas, né? Você tem as partículas sólidas no ambiente A, virando gás. Então, está sofrendo uma sublimação. Sublimação é endotérmica, então precisa de calor. Então, a temperatura interna é maior. Se a temperatura interna é maior, porque lá fora está frio. Lá fora é inverno. Né? Estamos no inverno. Então, a letra A, inverno. Letra B, verão. Beleza? Alternativa correta, letra A. Só lembrando, a desorção, a gente fala muito, a gente falou aí, né, as questões anteriores aí, que a adsorção é quando os gases ou as impurezas ficam retidas na superfície de um sólido. A desorção é quando esses gases se desprendem desse sólido. Tá bom? Então, aqui está ocorrendo uma desorção do B. Desorção, os gases
estão saindo, virando partículas. Tá bom? Beleza, galera? Vamos lá, próxima questão. Vamos lá, galera. Use o texto a seguir para responder as questões 36 e 37. Resíduos de papel contribuem para que o clima mude mais do que a maioria das pessoas pensam. A Blue Planet Inc. anunciou que sua tinta de impressora autoapagável Paper Saver agora está disponível em cartuchos remanufaturados para uso em impressoras de uma determinada marca. A tinta autoapagável, economizadora de papel, é uma tinta roxa de base aquosa que pode ser impressa em papel sulfite normal. Muito legal a tinta, né? Imprimir uma cor roxa, uma tinta roxa. Um cartucho rende a impressão de até 4.000 folhas. Com exposição ao ar, ao absorver dióxido de carbono e vapor d'água, o componente ativo, né, o corante, né, que é a cor roxa da tinta, perde sua cor. A impressão torna-se não visível e o papel fica branco, tornando possível sua reutilização. Cara, muito legal isso, né? Sabe-se que o componente ativo da tinta Paper Saver é o indicador ortocresoftalina. As formas estruturais A e B, a seguir, representam o componente ativo quando se mostra incolor e quando se mostra roxo. Não necessariamente nessa sequência. Dessa forma, pode-se afirmar que na mudança da cor roxa para incolor ocorreu um... Vamos pensar? Ele falou o seguinte, galera, que a tinta é roxa. E aí, com a exposição ao ar, ao absorver dióxido de carbono e vapor d'água, o componente ativo perde sua cor. Vamos entender, então. Quando essa tinta absorve gás carbônico e água, ou CO2 mais água, CO2 é um óxido ametálico. Óxidos ametálicos são óxidos de caráter ácido. Então, o que vai acontecer? CO2 mais água forma H2CO3, né, que é um ácido. Ele ioniza, libera o H+, e vai formar o HCO3-. Eu nem precisava saber disso tudo, era só para você entender que CO2 mais água forma ácido carbônico, que é um ácido. Se é um ácido, vai ocorrer a liberação de H+. Então, quando essa reação ocorre, quando essa tinta fica exposta ao CO2 e à água, ela perde a sua cor. Qual é a conclusão, então? Quando ela absorve CO2 e água, vai formar um ácido, vai liberar H+. E quando libera H+, então essa tinta fica incolor. Então, qual é a conclusão? Que essa tinta ela fica incolor em meio ácido. Beleza? Bom, olha que legal as duas estruturas. Qual corresponde? Ó, tem a A e a B. Qual corresponde à tinta roxa e qual a tinta incolor? Depois que perdeu a coloração. Se você comparar o A com o B, olha que interessante. Aqui, a única coisa que muda, ó, tinha C, dupla O, mas tinha 2 oxigênios na forma ionizada, mas, né, tinha 2 oxigênios. Aqui a forma não ionizada, não tem mais íon, mas, ó, continua com 2 oxigênios. Então, se você olhar o pé da letra, só mudou aqui, galera, ó. Esse C dupla O ficou COH. Então, o que aconteceu? O composto A se transformar no composto B, entrou nesse oxigênio um H+. Então, olha aqui, ó, que eu coloquei de azul. O composto A, quando ele absorve H+, né? Quando ele reage com H+, ele se transforma no composto B. Beleza? O A, esse composto A, é a forma que tem íon, tá vendo? Aqui, ó, o O- é a forma ionizada. Depois que absorveu o H+, se transforma no composto B, que é a forma não ionizada. Tá bom? Então, olha lá o que acontece. De novo,
Ele falou que ao absorver dióxido de carbono e vapor da água, o componente ativo perde sua cor. Então, quando a tinta roxa absorve o H+, em meio ácido, ela perde a sua cor. Ah, então quando o A é a forma ionizada. Quando absorve o H+, essa tinta A, quando absorve o H+, fica incolor. Então, qual é a conclusão? Que a forma não ionizada, ou seja, o composto B, corresponde à tinta incolor. Por quê? A tinta A, a forma A, seria a tinta roxa. Então, acontece, a tinta, ela é roxa. Quando ela absorve o H+, porque ele absorveu o CO2 e água, então vai formar um ácido, vai liberar H+. Então, o que acontece? Ao liberação de H+, aí, esse A vai fazer o quê com o H+? Vai pegar. Esse A, pegando o H+, vai se transformar no B. Então, ele falou, deixou bem claro, que em meio ácido, essa tinta perde a sua coloração. Então, essa tinta A, ao absorver o H+, então ela tinha uma coloração roxa, quando ela absorve o H+, ela se transforma no B, que é incolor. Beleza? Então, muito interpretativo, né? E tinha que saber esse conceito aí, né? Que forma ácido, né? CO2 e água. Bom, então, olha o que ele fala na pergunta lá. Pode-se afirmar que na mudança da cor roxa para incolor, para ocorrer a mudança da cor roxa para incolor, ó, tem que ter H+ no meio. Para ter H+ disponível no meio, o meio tem que ficar ácido. Meios ácidos, pH abaixo de 7. Então, ocorre o quê? Não é aumento de pH. É abaixamento do pH. Então, abaixando o pH, o meio se torna ácido. O meio se tornando ácido, vai ter a liberação de H+. E se tiver H+, essa forma ionizada, o A, vai absorver os H+, os íons H+, e vai se transformar na forma incolor. Ah, então, abaixamento do pH. E a maioria das moléculas do indicador que estava no cartucho mudou da forma A, que era roxa, para a forma B, alternativa C. Questão bem difícil, galera, para fazer essa relação, observar os dois compostos, que a diferença entre eles é um H+ aí, ó, né? Uma questão bem difícil. Bom, vamos lá. Próxima questão. 37. A pegada de carbono, isto é, a quantidade de carbono gerada na produção, transporte e descarte de 120 folhas de papel é a mesma de um carro a gasolina que se move por 16 km. O regulamento sobre automóveis de passageiros da Comissão Europeia estabeleceu como meta que as emissões dos veículos leves não poderão ultrapassar 95 gramas de CO2 por quilômetro rodado a partir de 2020. Levando em conta a combustão completa da gasolina, considera a gasolina como sendo constituída unicamente por C8 e H18, e as informações do texto, o uso de um cartucho da tinta, olha o peguinha, o uso de um cartucho de tinta, paper saver, nas condições estabelecidas pela Comissão Europeia, permitiria reduzir a emissão de aproximadamente, espera um pouquinho, as informações que ele te deu, ó, 120 folhas. Então, a quantidade de carbono aí, né, gerada na produção, transporte e descarte de 120 folhas é a mesma que um carro a gasolina que se move por 16 km. Então, 120 folhas corresponde a um carro a gasolina andando 16 km. Só que ele fala lá, o uso de um cartucho, aí você tem que voltar no texto, um cartucho não tem 120 folhas, ó. Um cartucho rende 4.000 folhas. Então, peraí. 4.000 folhas corresponde a um carro andando com gasolina por quantos quilômetros? X, ou seja, 533,3 quilômetros. Bom, o que mais que ele fala? Os carros leves não poderão ultrapassar 95 gramas por quilômetro. Então, o máximo é 95 gramas de CO2 emitido para cada quilômetro. Se você produzir, né, 4.000 folhas,
né, corresponde a um carro andando 533,3 quilômetros. Então, 533,3 quilômetros corresponde à liberação de quanto de CO2? É 95 por quilômetro, 533 quilômetros, X. Então, corresponde a uma quantidade de 50.663,5 gramas. Passando para quilos, 50,6 quilogramas de carbono. Então, você produzindo 4.000 folhas, né, você vai reduzir a emissão de CO2 em 50,6 quilos comparado a um carro movido a gasolina. Então, você vai reduzir a emissão de 50,6 quilogramas de CO2. Com isso, aproximadamente, ele fala, né, 50 quilos. Então, tira a letra A, tira a letra C. Que é uma massa, letra B, que é uma massa menor ou maior do que a massa de gasolina que foi queimada? Bom, estou economizando 50,6 quilogramas de CO2. Tá. Vamos comparar com a gasolina queimada. Ele fala para considerar a gasolina formada basicamente por C8H18. Então, C8H18, quando sofre uma combustão, queima, vai reagir com O2. Combustão completa, né? Se ele não fala nada, ele fala, ó, combustão completa. Se ele não fala nada, a gente considera completa. Mas ele falou. Toda combustão completa de compostos orgânicos libera o quê? CO2 e água. Balanceando a equaçãozinha, tá aí. 8 carbonos de um lado, então eu coloco o 8 aqui, ó. 18 hidrogênios de um lado, por isso eu coloquei o 9, ó. 9 vezes 2, 18. Olha o oxigênio nos produtos, gente. 8 vezes 2, 16, mais 9, 25. Então aqui eu coloquei 25 sobre 2, né? Porque eu só tenho 2, eu preciso ter 25, então eu coloco, como é o 2, 2 vezes quanto para dar 25? Se você quiser colocar vírgula aqui, ó, 12,5. Porque não me interessa balanceamento aqui. Tá? Então eu posso deixar número quebrado. Bom, quanto de CO2 está sendo liberado? Esse cartucho de tinta, essas 4.000 folhas, corresponde, né? Uma redução de 50,6 quilos de CO2. Para eu conseguir produzir esses, né, 50,6 quilogramas de CO2, quanto de gasolina eu tenho que queimar? X. Embaixo, olha lá, eu tenho 1 mol, então 1 vezes a massa molar em gramas. A massa molar do C8H18, calculei aí, ó, o carbono vale 12, então é 8 vezes 12 mais 18 vezes 1, 114. Isso libera 8 mols de CO2. Por isso que eu coloquei, ó, 8 vezes a massa molar do CO2, que é 44. O carbono vale 12, o O vale 16, 2 vezes 16, 32, somando 44. Então, a queima de 114 gramas de C8H18 libera 8 vezes 44 gramas de CO2. Para liberar 50,6 quilos, eu preciso de X. Então, o X vai dar 16,4 quilogramas de gasolina. Então, esses né, 50,6 gramas de CO2 é uma massa maior do que a massa de gasolina que foi queimada. Beleza? Então, esses 50,6 encontrados aí, que a gente vai reduzir em 50,6 quilos, é uma massa maior do que a massa de gasolina que foi queimada, que foi apenas 16,4. Alternativa D. A questão, eu acho, achei, galera, uma questão bem difícil, né? Muita, além da estequiometria, muita interpretação, esse peguinha do cartucho, aí, que tem que voltar e ver que são 4.000 folhas. Uma questão bem difícil, eu achei. Beleza? Questão 38. O crescente interesse em combustíveis renováveis, derivados tanto da cana-de-açúcar quanto da cana-de-energia, tem impulsionado estudos no sentido de permitir um maior aproveitamento desses dois tipos de cana na produção de bioetanol de primeira e segunda geração, sendo este o último um biocombustível produzido a partir de fibra. O que é esse último que ele fala? O último, ó, primeira e segunda geração. Sendo este o último, quem seria o último? De segunda geração. Produzido a partir de fibras. Então, esse bioetanol de segunda geração é proveniente da fibra.
O de primeira geração, óbvio, proveniente do açúcar. Tá? Então, essa é a leitura que a gente faz, essa é a interpretação que a gente faz até aqui. A gente consegue produzir o bioetanol de primeira geração, que é diretamente do açúcar. Depois disso, segunda geração, que eu consigo produzir esse bioetanol a partir da fibra dessa cana. Em um simpósio brasileiro sobre bioetanol e biorefino, realizado em 2017, foram apresentados dados relativos à produção de bioetanol a partir da cana-de-açúcar e da cana-de-energia. Então, você tem cana-de-açúcar e cana-de-energia. Um pequeno extrato desses dados encontra-se na tabela a seguir. Então, olha que interessante. A cana-de-açúcar, ele deu o teor de fibra, a massa de fibra em toneladas por hectare, o teor de açúcar e a massa de açúcar. Então, o que acontece? Essa cana-de-açúcar, tá? Eu consigo produzir bioetanol de primeira e segunda geração. O de primeira geração, essa cana-de-açúcar, produz o bioetanol de primeira geração, proveniente através do açúcar, ou a massa de açúcar por hectare, 11 toneladas. Só que ele também, essa cana-de-açúcar também tem fibra. Então, vai produzir, vou pegar essa fibra e vou conseguir produzir um bioetanol de segunda geração, a partir da massa de fibra. A partir da massa de fibra. Tá? Depois, nós temos a cana de energia. Essa cana de energia, olha lá, ela tem uma massa de 45 toneladas de fibra por hectare. E tem 14 toneladas de açúcar por hectare. Bom, comparando os dados, pode-se concluir que a vantagem da cana de energia, em relação à cana-de-açúcar, reside em uma maior produção de bioetanol de alternativa A. Então, por que a cana de energia, tá, ela é mais eficiente? Eu consigo, com essa cana de energia, eu consigo produzir mais bioetanol de primeira geração, proveniente do açúcar, e consigo produzir mais bioetanol proveniente de segunda geração, que é da fibra. Então, usando a cana de energia, se eu comparar a cana de energia e a cana de açúcar, com a cana de energia, eu consigo produzir mais etanol de primeira geração, que vem do açúcar, e de segunda geração, que vem da fibra. Por quê? Porque, olha aqui, se você considerar a produtividade por hectare, que é onde eu grifei, então eu não estou levando em consideração a porcentagem, a alternativa correta é a letra A, porque leva em consideração a produtividade por hectare. Então, olha a cana de energia. Olha a massa de fibra que ela tem. 45 toneladas. A cana-de-açúcar tem apenas 11 toneladas. Então, a cana de energia, considerando, né, o bioetanol proveniente da segunda geração, que é proveniente da fibra, ó, essa cana de energia, ela tem mais fibra do que a cana-de-açúcar. Então, eu vou produzir mais bioetanol de segunda geração, que é proveniente da fibra. E também vou conseguir produzir mais bioetanol proveniente do açúcar, que é o bioetanol de primeira geração. Por quê? Porque, olha aqui, a cana de energia, ela tem 14 toneladas de açúcar, enquanto a cana de açúcar tem apenas 11. Então, se tem mais açúcar, eu consigo, com essa cana de energia, produzir mais bioetanol de primeira geração, que é o que vem do açúcar. Então, a cana de energia, ela tem mais açúcar, eu vou produzir mais bioetanol proveniente do açúcar, e ela tem mais fibra, vou produzir mais bioetanol proveniente da fibra. Então, usando, né, a cana de energia, ela tem mais fibra e mais açúcar. Então, eu vou produzir os dois bioetanóis em maior quantidade, tendo como base a produtividade por hectare. Beleza? Vamos lá, galera. Próxima questão. Questão 39. Os benefícios da reciclagem. Essa questãozinha, galera, 38, era uma questão que não era tão difícil, né? Bastante interpretativa, mas não era difícil, não precisava saber conceitos de química, não. Tá bom?
A 39 também era uma questão simples, era só interpretação de gráfico. Olha lá. Os benefícios da reciclagem são consideráveis e se situam para além de uma sensação de realização pessoal, advinda de uma responsável de deposição de embalagens e demais produtos plásticos separados restantes do lixo. A figura a seguir registra o consumo e o destino de materiais plásticos nos Estados Unidos da América, o que não é muito diferente de outros locais ao redor do mundo. Então, gente, com o passar dos anos, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, a quantidade em toneladas de plástico vem aumentando muito. Tá? Vem aumentando muito. Por quê? Olha lá. 1960 quase não tinha plástico. Em 1990 já tem quase 20 toneladas. Em 2020, olha aí a quantidade. É muito grande. Então, a produção de plástico, o consumo de plástico aumentou muito, por isso se fala tanto em reciclagem. Aí ele te deu um gráfico. Então, vou pintar aqui. Azulzinho é o destino desses plásticos para o aterro sanitário. Toda essa região aqui. Então, se aumentou o consumo de plástico, né? A quantidade de plástico no aterro sanitário também vai aumentar. Então, o aterro sanitário ainda é o descarte, né, muito usado, muito mesmo. Depois, nós temos a combustão desses plásticos aí para gerar energia. A combustão é essa região verde aqui. Tá aqui. Que tem aumentado também. E o material reciclado, o material reciclado, seria esse laranjinho aqui, reciclagem, também vem aumentando com o passar dos anos. De acordo com essa figura, o consumo de plásticos vem aumentando. Óbvio, né? Aí, nítido. Então, o consumo de plásticos vem aumentando. E aí? Letra A, mas o percentual de plásticos que vai para os aterros sanitários vem diminuindo? Gente, olha o aterro sanitário, que é o azul. Olha isso. Com o passar do tempo, a quantidade de lixo no aterro, tá aumentando. Absurdo isso. Olha o aterro, com o passar do tempo. Olha as toneladas aqui, no aterro. Tá aumentando. Falso. Beleza? Então, galera, era uma questãozinha de interpretação de tabela. Beleza? Então, ainda predomina o aterro sanitário. Mas, com o passar dos anos, começou a introduzir a combustão para gerar energia e a reciclagem. Então, de acordo com essa figura, o consumo de plásticos vem aumentando. Olha a letrinha D. Assim como a quantidade de plásticos que vai para os aterros sanitários. Ou seja, o consumo de plástico vem aumentando. Assim como, também, a quantidade de plásticos que vai para o aterro sanitário. Olha aí, o aterro sanitário não vem aumentando a cada ano? Mesmo com o aumento dos percentuais de reciclagem de queima. Ou seja, com o passar do tempo, também vem aumentando. Olha a parte verde aqui, a parte B verde, também vem aumentando. Ou seja, com o passar dos anos, começou, né, a quantidade de plástico, né, sendo queimado para gerar energia. Foi aumentando, a queima. E a reciclagem também foi aumentando. Com o passar dos anos, elas também vêm aumentando. Então, de acordo com essa figura, o consumo de plásticos vem aumentando. Letra D. Assim como a quantidade de plástico que vai para o aterro, mesmo com o aumento dos percentuais de reciclagem de queima. Uma questãozinha bem interpretativa. A quantidade de plásticos vem aumentando, assim como a quantidade de plástico vai para o aterro. Então, olha lá, a quantidade de plástico que vai para o aterro, que é o azul, está aumentando muito. Está aumentando muito. Né? Mesmo com o aumento, mesmo com o aumento da parte do reciclado e da combustão, o aterro sanitário vem aumentando muito. A alternativa D, uma questãozinha. Essa era bem tranquila, galera, só interpretação. Beleza? Vamos lá.
Vamos lá, galerinha. Questão 40. O sistema PSA é uma alternativa à produção de oxigênio para hospitais ou indústrias distantes de fornecedores. Esse sistema é também uma opção para os casos em que a produção por destilação criogênica não supra a demanda. O funcionamento do PSA se baseia na adsorção seletiva do oxigênio ou do nitrogênio. Lembrando que a adsorção é quando você tem uma substância sólida e ela adsorve, ou seja, quando substâncias gasosas, por exemplo, ou impurezas da água passam por essa substância sólida, essas substâncias, as impurezas, ficam retidas na superfície do sólido. Tá? Isso é a adsorção. O ar pressurizado é forçado a passar por colunas contendo substâncias sólidas. Tais substâncias, essas substâncias sólidas, adsorvem, ou seja, seletivamente o oxigênio ou o nitrogênio, ou seja, essas substâncias sólidas, quando passam o gás nitrogênio ou oxigênio, dependendo do sólido, ele é seletivo. Então, o sólido, ele adsorve. Então, quando o gás oxigênio ou nitrogênio passa, essas partículas gasosas ficam grudadas, ficam adsorvidas na superfície do sólido. Então, o sólido está aqui, o gás passa e fica retido na superfície do sólido, certo? Quando o sólido fica saturado, promove-se uma despressurização. Então, o ar passa com alta pressão, certo? Então, esse ar, esse gás, vai ficar retido, vai ficar ali, o sólido vai absorver esse gás, puxar esse gás. Então, as partículas gasosas vão ficar presas na superfície do sólido. Isso a alta pressão. Quando o gás fica saturado, o sólido fica saturado, promove-se uma despressurização. Então, quando você despressuriza, o gás se dissolve, ele se desprende da superfície do sólido e eu consigo pegar esse gás. Beleza? Dessa forma, os dois principais gases do ar são separados um do outro. Porque você tem adsorventes diferentes. Tem são substâncias sólidas, que ele fala lá, ocorre uma adsorção seletiva. Então, eu uso um adsorvente próprio para reter o gás nitrogênio, depois um outro adsorvente para adsorver, adsorver o gás oxigênio. Então, um adsorvente seletivo. Bom, dessa forma, os dois principais gases do ar são separados. A figura A esquematiza o sistema de funcionamento do PSA. Então, olha lá, figura A. Figura verde aí. Você vai na entrada do ar. Aí aqui no meio tem o adsorvente. Então, vamos supor que tem um adsorvente. Vai passar gás, nitrogênio e oxigênio. Vamos supor que esse adsorvente ele vai adsorver, ele é seletivo, ele vai adsorver apenas o gás oxigênio. Então, quando o oxigênio passa aqui, essas moléculas do gás oxigênio vão ficar adsorvidas aqui. E o nitrogênio vai embora. Depois que todo o nitrogênio foi embora, depois que esse adsorvente ficou saturado, ocorre a despressurização. Então, o que acontece? Vou diminuir a pressão, diminuindo a pressão, o gás, ele se desprende, ocorre uma desorção, ele se desprende do sólido e ele vai aqui e eu recolho o gás oxigênio puro, porque o nitrogênio já foi embora bem antes. Beleza? É mais ou menos assim que funciona. Bom. E os gráficos 1 e 2 representam isotermas de adsorção, estudos do equilíbrio a uma temperatura constante de N2O2, para dois adsorventes distintos. O gráfico 1 diz respeito a um complexo do metal cobalto denominado COBTTRI. Enquanto o gráfico 2 diz respeito a um zeólito, representado pela fórmula NaX. Então, o que acontece, galera? Considerando as figuras, é correto afirmar que a separação a que se refere o texto, ou seja, a separação dos gases, seria possível utilizando-se apenas o COBTTRI, apenas o NaX ou ambos? Vamos lá? Gente, olha aqui o primeiro. O COBTTRI. O que acontece?
O ar, ele fala lá que é injetado a alta pressão. Então, uma alta pressão, né, vamos supor de 1 atm, aqui, ó, um bar, que é aproximadamente 1 atm, o que acontece? Olha lá, a quantidade adsorvida pelo sólido, que é o COBTTRI, é grande para o oxigênio e baixa para o nitrogênio. Certo? Então, ele é um adsorvente seletivo. Quando o ar passa a alta pressão, ele absorve muito oxigênio e pouco nitrogênio. Então, vai ficar muito oxigênio absorvido, certo? Na superfície do sólido. Então, aí, quando você despressurizar, como vai ter bastante oxigênio ali, na hora que você diminuir a pressão, todo esse gás oxigênio vai sofrer uma desorção. Todo esse gás oxigênio vai se desprender do sólido e eu vou conseguir separar o oxigênio do nitrogênio. Então, como o COBTTRI e o NaX, eles adsorvem quantidades diferentes de cada gás, ó, o primeiro adsorve muito oxigênio e pouco nitrogênio. O segundo, NaX, adsorve muito nitrogênio e pouco oxigênio. Então, os dois adsorventes servem para separar os dois gases. Né? Por quê? Porque os dois adsorventes, né, adsorvem quantidades bem diferentes dos dois gases. Então, eu consigo separá-los. Então, usando o COBTTRI e o NaX, eu vou conseguir separar os dois gases. Beleza? Então, apenas o material NaX? Não. Apenas o material? Não. Qualquer um dos dois materiais. Então, usando qualquer um dos dois materiais, eu vou conseguir separar os dois gases. No primeiro COBTTRI, eu vou conseguir, pela despressurização, né, obter o oxigênio. Por quê? Porque quando o ar passa com alta pressão, esse COBTTRI, ele absorve uma grande quantidade de oxigênio. Então, eu vou ter na superfície desse material aí, grande quantidade de oxigênio. Então, quando eu despressurizar, ó, se você despressurizar, diminuir a pressão, depois, esse gás que está todo preso na superfície do sólido, ele vai se desprender, eu vou conseguir recolher esse gás oxigênio depois. Beleza? Então, o COBTTRI, eu vou conseguir, pela despressurização, obter grandes quantidades de oxigênio. Alternativa B, ó, o oxigênio seria obtido na despressurização do sistema, apenas no caso do COBTTRI. Por quê? Porque o NaX, galera, olha a quantidade adsorvida. É maior a alta pressão? Qual é o gás que é mais adsorvido? É o gás nitrogênio. Ah, então aqui esse NaX, ele vai adsorver grande quantidade de nitrogênio. Então, vou ter grande quantidade de nitrogênio adsorvido na superfície desse sólido aí. Então, quando você despressurizar, todo esse gás vai se desprender, eu vou conseguir recolher uma grande quantidade de gás nitrogênio. Então, eu vou conseguir separar nitrogênio e oxigênio com os dois processos. Porém, na despressurização do COBTTRI, eu vou conseguir recolher gás oxigênio. Na despressurização do NaX, eu vou conseguir recolher gás nitrogênio. Beleza? Alternativa correta, letra B. Obrigado, galerinha. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser.